Agora, esse processo foi bem interessante, né? Já vai fazer 16 anos que você está nesse caminhar. E, claro, sem entrar em detalhes, porque a gente respeita, né, Sim, a claro. filosofia, a doutrina e as questões individuais. Mas qual que é a base central daquilo que vocês lutam, daquilo que vocês, enquanto alguém que segue esse local, essa estrutura que você faz parte? É o bem pro próximo, né? Tá. É a emancipação do ser humano, assim. É tornar possível para todos aquilo que nós recebemos, assim. Levar para todos aquilo que nós recebemos, né? Entendo eu que não é todo mundo que vai ter acesso, que vai conseguir fazer parte de uma estrutura como essa. Não é todo mundo que vai ter isso. Mas se nós temos esse privilégio, então eu tenho que levar para o outro aquilo que eu recebo da espiritualidade, né? Tenho que tornar possível para o outro também. De uma forma muito geral, assim, minha visão hoje, né? Claro. Nando, na sua fala, mas também porque eu conheço, você fala muito de música. A música é muito importante para sua vida e muito presente. Em que momento da sua vida, dessa sua narrativa, a música entrou? E qual papel, eu sei que é uma pergunta difícil, mas qual que é o papel da música na sua vida hoje? Olha, eu não consigo passar um dia sem fazer música de alguma forma. E isso não é um modo de falar, assim, realmente é uma necessidade que eu tenho, assim. Isso vem na adolescência. Eu tenho um irmão mais velho que tocava violão, eu era criança, via ele tocar, às vezes eu sentava ali com ele para ficar cantando com ele. E como todo irmão mais novo, a gente quer copiar o mais velho, né? E eu chego uma fase, no início da adolescência, eu pego o violão dele e eu quero aprender também. Até então era só uma brincadeira, como eu fazia quando eu era bem criança, com o violão dele fingia que estava tocando. Dessa vez eu quis aprender. E passa alguns anos, assim, só nessa brincadeira, né? Mas em algum momento, talvez no final da adolescência, assim, que eu tenha a experiência de realmente tocar com uma banda, por exemplo, com amigos, cada um o seu instrumento, aquela coisa maior, aí ali eu tive uma sensação diferente, né? Devia ter uns 16, 17 anos, uma sensação diferente. E aí eu lembro, e eu não sei se explicar o porquê exatamente, mas eu lembro, eu estava na escola ainda, no colegial, um colega, ele me trouxe um VHS de um show do tributo ao Freddie Mercury, logo depois que ele faleceu. Fizeram um show, se não me engano foi em 92 esse show, que tem Elton John, Guns N' Roses, Metallica e tal. E ele me trouxe um VHS, eu assisti aquele VHS, e aí eu vejo a apresentação de uma banda chamada Extreme. E o guitarrista Nuno Bittencourt, ele faz um show curto, 12 minutos tem um show. E eu lembro a sensação até hoje que eu tive naquele momento, eu falei, eu quero fazer isso para minha vida. Aquilo foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Não sei explicar o porquê exatamente desse show. Eu não acompanhei a carreira dele depois, mas aquilo me marcou demais. E eu resolvi que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que tocar daquele jeito, eu tinha que ter aquilo, assim. E aí eu comecei a ir atrás, né? Comecei a estudar de verdade, de forma mais profunda. E aí o tempo foi passando, eu fui experimentando coisas diferentes. E em um determinado momento eu cheguei a trabalhar com música especificamente. Mas aí, depois disso, eu entendi que eu não queria ter isso como profissão. Eu queria ter como profissão uma outra coisa e a música deveria ser, para mim, algo mais livre. Isso não é nenhuma crítica a quem trabalha com música, evidentemente, né? Mas quando você faz algo pelo trabalho, você acaba tendo que fazer coisas que não necessariamente você queria fazer daquela forma, porque faz parte do trabalho. E eu resolvi que eu não queria. Minha fonte de renda viria de um outro lugar. A música, para mim, seria uma outra coisa. E assim eu mantive, né? E aí depois eu fui estudar outras coisas dentro da música mesmo, me aprofundando nos assuntos que eu achava mais interessante. E até hoje, a música para mim é uma forma de expressão, assim, que eu não conseguiria de outra maneira. Palavras não seriam o bastante, assim. Tem que ser através da música. E eu sei, né? Nós sabemos que a música para você vai muito além, não diminuindo nenhuma etapa, né? Ou nenhuma condição, mas vai também muito além da questão da música como música. No sentido de, vou explicar melhor, você também conecta a música com a sua espiritualidade. Sim. Então é nesse sentido que eu quero dizer.
não desprezando nenhuma forma de manifestação da música em si. Por quê? Como que você vê isso? Porque eu acredito que a combinação dos sons, a criação de melodias, isso tem uma capacidade de alcançar o seu íntimo de uma tal maneira que palavra nenhuma é capaz. E eu acredito que a comunicação entre o que há no mundo espiritual e o mundo terreno é através disso. Não que eu vou tocar aqui, eles vão tocar lá e vai me responder, não é isso. Mas é uma forma de você elevar o teu espírito assim, a um estado... É difícil de explicar isso, assim, mas eu acredito de fato que a música ela mexe com as pessoas de uma maneira que só a música é capaz, assim. E eu não me refiro a um gênero específico, a um tipo de música, não é isso. É a combinação dos sons, é a combinação das notas, aquilo mexe com o sentimento. Eu tenho certeza que vocês têm música que vocês mexe com vocês não sabem explicar o porquê, mas simplesmente toca e você para o que está fazendo e escuta. E eu tenho diversas dessas, claro que existem períodos que elas mexem mais ou menos, mas tem muito de trazer para fora o que tem dentro da gente, assim. É a expressão da alma. A música é a expressão da alma, não tem palavra para isso, assim. É transcendente, né? Exatamente, assim. Eu lembro que eu estava em uma aula uma vez e estava falando, não era uma aula de música, não, era sobre musicoterapia. E, enfim, teve lá uma experiência com uma professora na ocasião e a gente fez uma espécie de uma meditação e ela até pede para colocar um instrumento próximo, porque se desse vontade de tocar, assim. E eu coloquei o meu do lado, assim, mas eu não tive vontade de tocar, porque na hora, a sensação que vem é algo que... É como se algo saísse dos braços, assim, uma sensação... E eu só conseguia pensar num som de piano batendo nas teclas, assim, sabe? Não tinha outra forma de expressar aquela sensação. Isso não é por bater ou por tocar, por ser um piano, é por aquilo transpor o físico, assim, sabe? Ir para o etéreo, ir pelo som, assim. Sim.